A gente está num país injusto, desigual, e eu não posso desconsiderar isso numa regulação, seja qual for. A gente não pode fazer uma regulação para ampliar a desigualdade social. A gente não pode hoje falar de cannabis sem ouvir as pessoas que moram nas periferias, que moram nas favelas, que moram nas comunidades brasileiras, as pessoas mais atingidas por essa proibição, por essa política. A gente sabe quem está na mira, a gente sabe a cor de quem está na mira, a gente sabe a classe social de quem está na mira, então a gente não pode pensar qualquer projeto sem essas pessoas. A gente tem uma juventude com antecedentes criminais que fica presa em suas comunidades, que fica sem possibilidade de avanço, sem possibilidade de se inserir em outros processos sociais. A gente precisa... Não existe reparação para uma família que perdeu um filho, certo? Não existe... É uma vida que não volta. Né? Não existe reparação de uma mãe que é encarcerada pelo crime de tráfico, porque quando uma mãe é encarcerada, toda uma comunidade cai. Né? Mas a gente precisa pensar nesse projeto como que a gente vai fazer essa reparação, como o Estado brasileiro vai dar o suporte para essas famílias e não penalizar como tem penalizado, não criminalizar como tem criminalizado. A gente tem acompanhado lá em Recife alguns juízes que não têm autorizado o cultivo para mães que moram nas favelas. Então, o critério morar na favela é um critério para não conseguir aí a autorização. Então, qual é o papel de quem está no privilégio? É de fazer o corre para que essas mães tenham também o direito a cannabis. A gente tem uma preocupação com o avanço do uso da maconha como um produto que gera lucro à indústria farmacêutica e a grandes capitalistas, enquanto comunidades pobres e negras seguem sendo criminalizadas. É importante a gente ter essa articulação, entender a indústria, né? Quer dizer, o mercado, a inevitabilidade do mercado, como a gente vai ter que aprender a lidar com isso, e, contrapartida, eles têm que ter uma responsabilidade social, saber que sociedade é essa que eles estão entrando, que eles vão explorar, que eles vão ganhar dinheiro, mas eles têm que ter um olhar para esse social, ele tem que entender a realidade social da maconha, a relação direta com a nossa questão da escravidão, com a figura do negro pobre, né? Também uma das coisas que eu falei, assim, não só importe o remédio, se importem com a gente, né? Dê importância para a nossa sociedade e para as pessoas que estão aqui lutando para esse invisível, da doença invisível, que não sabe sequer, às vezes, o diagnóstico que o filho tem, né? É muito mais grave do que a gente simplesmente saber que existe uma doença e não ter o remédio para ela. Tem gente que não sabe nem qual doença é. A gente está falando daquele pobre mesmo, marginalizado, que o nome não aparece, que é uma estatística sempre, provavelmente, da violência e não do atendimento, né? Naquele lugar onde o Estado não alcança, onde o Estado sequer tem voz, onde a lei é paralela, onde existe uma outra realidade diferente dessa que a gente vive aqui. Tem um recorte muito elitista com relação à maconha para fins terapêuticos, que é muito cara. Tem famílias que, por 3 meses, gastam R$10.000 com medicamento. Então, assim, é muito caro, muitas famílias não têm acesso. Geralmente, a luta das mães mesmo foi uma luta de mulheres brancas da Zona Sul, e isso não chega até as periferias. E quando chega através do Estado, é para o Estado custear, ele não consegue, as famílias ficam esperando 2 meses. E são pessoas que têm filhos que às vezes têm 30 epilepsias por dia, convulsiona muito. Então, assim, é urgente, é uma questão de vida e de saúde pública muito séria. Então, é muito importante, mais uma vez, que essa propagação aconteça para que a gente consiga levar a saúde, né, em forma do remédio, em forma do extrato, para essas pessoas também, aproximando elas. E o caminho disso é o SUS, o caminho disso é a parceria com a Fiocruz, a Fiocruz poder plantar, a Anvisa liberar esse negócio logo, facilitar o acesso à pesquisa, para que a Fiocruz possa plantar, tem espaço, tem tecnologia. Uma demanda que não pode ser deixada de lado é o autocultivo. O autocultivo não pode ser ignorado, porque é ele que vai possibilitar que as pessoas tenham acesso e que não sejam só as grandes empresas, só a Big Pharma em cima, monopolizando esse negócio. A gente precisa ter um modelo regulatório que contemple o pequeno agricultor rural. Não pode ser um latifúndio de cannabis, né? A gente não precisa disso aqui no Brasil. O latifúndio já causou problemas históricos demais no Brasil. A gente aqui precisa de pequenos produtores rurais qualificados, certificados, com a segurança adequada para produzir o chamado IFAV, né, o insumo farmacêutico ativo vegetal. Assim, encerrando, eu vou falar assim, que uma regulação que não respeite a realidade brasileira servirá só para enriquecer os ricos e deixar os pobres pobres. Ainda mais quando a gente fala de capital estrangeiro. A maioria de estudos, medicina basada na evidência e todos os que nos gusta oír, são hechos em Europa e nos Estados Unidos. ¿Será que nosotros los latinos tenemos la misma genética, los mismos problemas familiares, el mismo tema de
estrés, conflicto en estos países donde ha habido injusticias y guerra. No podemos esperar que los resultados de ellos sean los nuestros. Y menos hoy podemos seguir esperando a que vengan de afuera a enseñarnos cómo cultivar y cómo dar cannabis a los pacientes. Yo creo que es la oportunidad para América Latina mostrar lo que somos y aprovechar un desarrollo económico, pero que no nos vengan a enseñar cómo hacerlo. Nos juzgaron y nos metieron a la cárcel por exportar cannabis en la época del narcotráfico. Ahora exportemos conocimiento con el cannabis medicinal. A gente está num momento de disputa política internacional, a gente precisa resguardar a soberania internacional. A questão da cannabis, produção nacional, é de soberania, é de segurança nacional. Nós estamos falando da saúde da nossa população, estamos falando da saúde dos brasileiros. A gente não pode deixar que a saúde dos brasileiros vire uma commodity do mercado internacional. E aí eu quero encerrar com uma frase da Angela Davis, que é uma mulher, né? E também é simbólico, porque essa luta dessas famílias, ela é majoritariamente feita por mães, e é muito também simbólico porque é uma mulher negra, e a gente sabe que a proibição, quem é mais atingida realmente é a população negra, né? A gente sabe que a falta do acesso é apenas mais uma das questões, dos prejuízos que a proibição traz. Não é, talvez nem seja o maior, mas é por isso que eu escolhi essa pessoa, que é a Angela Davis. E ela diz assim: eu não aceito mais as coisas que não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que não posso aceitar. É isso, gente. Bom evento a todos e muito obrigada.